Queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que noite especial. Um momento muito singelo na presença de Deus. Fomos já abençoados até aqui pela graça do Senhor derramada em nossos corações, por meio dos cânticos, da recepção dos novos membros, que sinaliza o avanço da igreja e do reino de Deus. E nós sabemos que o principal promotor dessa obra é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem está edificando a sua igreja. É Ele quem faz o trabalho das nossas mãos prosperar. Mas é um avanço que vem de Deus, é graça de Deus, é frutificação que vem da ação de Deus. Nessa hora eu convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, o capítulo de número 39. Gênesis capítulo 39. Nós iremos fazer a leitura de todo o texto, porém, com pausas. No primeiro momento, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Faremos algumas inserções ao texto. Depois a gente segue lendo do versículo de número 7 até o versículo de número 19. E por fim, leremos do versículo 20 até o versículo 23. Então, faremos 3 leituras em 3 momentos distintos. Gênesis 39, versículos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê, êxito perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Vamos ter uma palavra de oração. Se você puder, meu irmão, coloque seu coração diante do Senhor e peça a Deus em nome de Jesus. Fala comigo nessa noite. Nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. E nos submetemos. Pedimos, torna silente a nossa alma. Tira toda a agitação, ó Deus, de modo que possamos ouvir o que assim nos diz o Senhor por meio das Escrituras. Nós estamos aqui, ó Deus, sedentos, ansiosos. Há uma ambição santa, como diria John Piper, no nosso coração, pela Tua lei, pela Tua palavra e o Teu precioso Evangelho. Então fala conosco, desvenda os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas da lei do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia está, desde Gênesis até Apocalipse, reforçando uma ideia comum, de que Deus está com o seu povo. Se você abrir a sua Bíblia ainda nos primeiros capítulos de Gênesis, estará ali, de forma clara e patente, a verdade de que há um interesse divino em se fazer presente na sua criação. Ainda naquele ambiente de jardim, a palavra diz que na viração do dia, o Senhor vinha a fim de ter comunhão com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Isso era parte do seu desígnio, do seu propósito, criar pessoas com quem Ele se relacionaria em amor e em aliança eterna. Deus faz isso com Adão. O pecado vem e cria uma cisão e uma rebelião entre o homem e Deus, mas o Senhor está o tempo todo resgatando esse conceito da sua presença. E nós vemos isso sendo perpetuado, por exemplo, com Abraão, em que Deus confere a ele a bênção de o estar abençoando, a bênção de estar com ele o tempo inteiro, fazendo com que ele fosse próspero em todo o seu trabalho, assim como foi com José. Deus torna icônica a sua presença muito mais quando ordena que um tabernáculo, uma tenda móvel, fosse construída.
e que durante o tempo da peregrinação, e o povo de Deus naquela altura vivia como nômade, eles pudessem ter ali concretizada, visualizada a imagem da presença de Deus por meio da tenda e do tabernáculo. Mais à frente, com Salomão, com Davi, a promessa feita a Davi e a execução do plano com Salomão, Deus ordena que fosse erigido um templo, não mais um altar, não mais uma tenda, mas agora um templo, onde ele estaria presente no meio do seu povo. Se você avança em toda a Escritura, a consumação desses tipos e dessas imagens acontece quando Jesus vem ao mundo. E o evangelista João, de uma forma muito clássica, ele abre o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo tabernaculou entre nós. Ele armou a sua tenda. Ele fez-se habitar entre os homens. E vimos nele, de forma muito mais plena, a sua glória como a do unigênito do Pai. Quando a gente caminha um pouco mais, João, capítulos 14 e 16, a gente vê que há uma promessa de Jesus que se cumpre em Atos capítulo 2, de que Deus não apenas habitaria ao lado do seu povo, mas Deus habitaria com e no seu povo por meio do Espírito Santo. E ele faz uma promessa do outro Consolador, que viria e estaria conosco todos os dias, assim como Jesus, não nos deixando órfãos. Se você avança ainda na Bíblia e você chega no livro de Apocalipse, o texto termina com a gloriosa promessa de que Deus será o nosso Deus, nós seremos o seu povo e estaremos com Ele para todo o sempre. Essa verdade perpassa toda a Bíblia. Deus presente, revigorando, sustentando e abençoando o seu povo ao longo da jornada da vida. Quando a gente olha para o texto de Gênesis 39, sobretudo quando a gente lê o Antigo Testamento, já incorre ao nosso coração uma tendência e uma tentação. É de moralizarmos a nossa interpretação bíblica. E no final das contas, nós esperamos que em olhando para o texto, se diga, faça como José. Seja um bom garoto. Seja um jovem que mantenha o seu coração puro, encorajado no Senhor, resoluto em suas convicções e coisas dessa natureza. E ainda que todas essas implicações sejam legítimas e verdadeiras, ainda que sim, há uma exigência das Escrituras para que sejamos santos, piedosos, guardados no Senhor, nós precisamos lembrar, meus irmãos, que toda a Escritura é sobre Deus. O protagonista deste livro aqui não são aquelas figuras homéricas que destacamos, como Abraão, Moisés, Noé, José e tantos outros mais. Por mais que esses homens fossem destacados e valorosos no Senhor, a Bíblia não é sobre eles. A Bíblia também não é sobre José. A Bíblia não é sobre Jacó, nem sobre Israel. A Bíblia não é sobre Isaac. A Bíblia não é sobre Davi. A Bíblia é a história de Deus. É a revelação de Deus invadindo o tempo por sua graça, a fim de cumprir o seu plano de redenção através de um povo que ele escolhera para si. E não diferentemente, nós precisamos voltar os nossos olhos para Gênesis 39 com esse prisma. Nós queremos encontrar aqui as ações de Deus que reverberam obviamente na vida de José e na nossa vida. Mas eu queria então convidá-lo a prestar atenção a uma expressão que se repete nas suas variações em Gênesis 39. Ela aparece primeiramente aqui no versículo de número 2, quando o narrador sagrado vai dizer, o Senhor era com José. Logo na sequência vai dizer, versículo 3, o Senhor era com ele. Se você avançar, por gentileza, comigo ao versículo de número 21, vai dizer, o Senhor, porém, era com José. E no último versículo, versículo 23, lá no finalzinho, vai dizer assim, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Na narrativa bíblica, é um princípio hermenêutico de que todas as vezes que o narrador está repetindo uma expressão, uma palavra, uma sentença, é porque ele quer chamar a nossa atenção para aquilo. É como se fosse o ápice, o ponto mais alto, o coração do texto. E se isso é verdade, se essa tese hermenêutica é verdade, então o autor sagrado, o Espírito de Deus,
mediando ali a sua ação de registro na pena, nas mãos de Moisés, ele quer que nós olhemos para esse capítulo e tenhamos aquela consideração de que Deus estava com José. E essa é a causa fundante de absolutamente tudo que acontece em sua narrativa. É com isso em mente que eu queria fazer algumas considerações com você. Primeiro, eu queria que você entendesse comigo como é que nós tomamos parte nesta verdade de que Deus é conosco. Porque a gente pode incorrer no risco de confundir a ideia de um Deus onipresente que está em toda parte, em todo lugar, com essa declaração específica de que Deus estava com José. São duas coisas distintas. Veja, em algum momento, como por exemplo no Salmo 139, você encontra uma declaração explícita de que Deus está em toda parte. Se subirmos ao mais alto monte, lá estará o Senhor. Se descermos a um profundo abismo e fizermos ali a nossa cama, o Senhor também estará ali. Se tomarmos as asas da alvorada e nos destinarmos aos confins dos mares, a Bíblia diz que ali também estará o Senhor, guiando-nos com a sua mão. De sorte que ninguém há que possa se esconder ou fugir da presença do Senhor. Os puritanos cunharam uma expressão que dizia que a vida é corandel. É a ideia de que nós estamos diante de Deus, no mundo de Deus, sendo vistos e visualizados por Deus o tempo inteiro, e que a nossa história está patente diante dos seus olhos, porque Deus está em toda parte. Isso não significa dizer que Deus está em tudo, porque poderíamos incorrer num perigo de talvez nos confundirmos com os animistas, com o panteísta, aquelas classes mais religiosas do mundo esotérico, do mundo oriental, que acredita que Deus está na árvore, Deus está na folha que cai, Deus está no vento, Deus está na vaca que anda na rua, Deus está no rato, e por essa razão tudo é sacro e sagrado. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que Deus é tão grande, que Ele abarca toda a existência. E tudo que existe, existe em Deus, se move em Deus, é comportado no ser de Deus, de modo que todas as coisas existem diante dEle, na presença dEle e para a glória dEle. Mas isso não é o mesmo que dizer que Deus estava com José. Porque nesse sentido, veja, se você fala para um ímpio, para um cético, para um ateu, seja lá qual for a categoria religiosa ou não que essa pessoa assuma, em algum sentido Deus também está com ele. Porque ninguém pode escapar da presença de Deus, ninguém pode fugir desse ser divino que tudo ocupa com a sua gloriosa presença. Mas não é essa a ênfase do texto. Quando a Bíblia diz que Deus estava com José, nós precisamos entender que essa presença era a presença distinta de Deus, que estava vinculada ao aspecto da sua relação pactual. E eu vou explicar isso para você. Por 8 vezes, você vai ler no capítulo 39 de Gênesis, que aparece a palavra Senhor, eu falei isso hoje pela manhã, em caixa alta, em letras maiúsculas. Quando isso acontece, toda vez que você estiver lendo a sua Bíblia, e você defrontar-se com um texto em que o nome de Deus aparece com todas as letras maiúsculas, ali o autor sagrado está destacando o aspecto do nome de Deus, que ele revelou-se a Moisés e ao povo com quem ele entrou em aliança. O Deus que em hebraico seria o Deus Yahvé, fazendo aí uma arrumação numa pronúncia, porque são 4 consoantes. E até hoje há muita discussão de como se era pronunciado aquele nome. É tanto que ainda hoje, os judeus mais ortodoxos evitam falar o nome de Deus, o nome pactual de Deus, por não saber como se pronuncia. Então eles acabam adotando Adonai. E todas as vezes que numa sinagoga, por exemplo, eles estão lendo um texto em que aparece o nome de Deus, o nome pactual de Deus, eles falam Adonai, porque não sabem como pronunciar. Seja lá como for, por 8 vezes, o nome do Deus pactual aparece em Gênesis 39. Isso é significativo e responde à pergunta que nós levantamos a princípio. Como é que José, que tipo de presença é essa que José experimenta? E como nós podemos dizer a nosso respeito, ou outras pessoas dizerem sobre nós, que Deus é conosco? Onde é que nós amparamos essa certeza?
Para José, isso poderia ser uma realidade, porque José estava vinculado por fé numa relação com esse Deus, cuja Bíblia diz que era com ele. Há uma distinção entre estar com Deus, como José, e, de alguma maneira, ser abarcado pela presença de Deus no mundo que ele criou. Nesse sentido, meu irmão, essa presença de Deus, conforme revelado no texto, é um privilégio tão somente e exclusivamente daqueles que estão em aliança com Ele. E talvez você possa estar pensando, mas pastor, que história é essa de aliança? Como é que a gente entra em aliança com Deus? E a Bíblia nos é clara. A Bíblia diz que nós entramos em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Outrora, as alianças eram firmadas através da morte de animais. Você deve lembrar que o rito pactual envolvia um sacrifício. Um cordeiro, inclusive, era partido ao meio. Juramentos eram feitos. E no caso de Deus, a aliança era soberanamente por ele administrada, mas as partes tinham compromissos. Uma vez que o cordeiro era morto e cerrado ao meio, estava sendo dito para aqueles que estavam envolvidos naquela aliança: se alguém quebrar essa aliança, deve ser feito com essa pessoa o que fora feito com esse animal. Deve ser morta. Quebrar a aliança implicava em morte. Mas quando a gente lê a Bíblia, meus irmãos, fica-nos claro o tempo inteiro que Israel, o povo a quem Deus elegeu e chamou para essa relação de amor consigo, não uma ou duas, mas dezenas, senão centenas de vezes, quebrou a aliança do Senhor. Se envolvendo com falsos deuses, ocupando-se com falsa adoração, falamos sobre isso hoje pela manhã. Mas ao invés de Deus matar Israel, como poderia ter feito, Deus resolveu em Cristo representar Israel, assumindo na pessoa do seu Filho a morte que deveria ser dos transgressores, de modo que Jesus é apresentado na Bíblia como o novo Israel, aquele que obedece perfeitamente à lei de Deus, aquele que satisfaz completamente a justiça do Pai, que obedece à lei por inteiro e agora pode se fazer representante perfeito dessa nova aliança. Agora, meus irmãos, em Cristo Jesus, não na morte de animais, não no sacrifício e na imolação de cordeiros, mas por meio da morte de Cristo Jesus. Aquela morte que foi suficiente e continua sendo suficiente e eficiente para perdoar os nossos pecados. Assim como José, nós também em Cristo podemos fazer parte desta relação e deste pacto. Não porque somos fiéis, não porque somos capazes em nós mesmos de obedecer perfeitamente a Deus, mas porque Jesus Cristo, aquele que veio como representante da nova aliança, fez isso em nosso lugar. De maneira que quando nós depositamos em Jesus a nossa fé, nos apropriamos das bênçãos que Ele conquistou no Calvário, passamos a fazer parte daquilo que Paulo chama de família de Deus. Não somos mais estranhos, não bastardos, não mais alheios, mas tomamos parte no povo da sua aliança, que Ele comprou no sangue do seu Filho. Pessoas de toda tribo, língua, raça e nação, por quem Jesus verteu vicariamente o seu sangue no Calvário. E quando a gente o confessa como Senhor da nossa vida, abre-se então para nós os portões do recebimento nessa família do pacto. Entenda-se então que Deus estava com José nessa configuração do Deus pactual, estando presente com o seu filho, aquele com quem, por meio da aliança, ele estava pactuado. É importante que se diga isso, porque talvez você possa sair daqui dizendo assim: Deus é comigo. Em algum sentido, sim, mas não em todo sentido. No sentido de Gênesis 39, Deus é com aqueles que estão em aliança com Ele. É esse o sentido de Gênesis 39, e essa é a razão pela qual 8 vezes o nome pactual de Deus aparece no texto. Segundo, uma segunda pergunta que eu quero tentar responder com você: onde, quando, em que contexto, em que condições Deus está conosco? E o texto nos é muito claro. Os primeiros versículos que nós lemos apresentam a história de José
dentro do contexto palaciano. Veja, ainda que como mordomo, ainda que como um escravo com alguns privilégios, José estava na casa de Potifar, você conhece bem a história. Ele havia sido vendido pelos irmãos aos midianitas ou ismaelitas, e diz a palavra que Deus o guiou até a casa daquele chefe do comando, era o comando geral do exército de Faraó. Ele vai parar ali um lugar estratégico, providencial, onde Deus o conduz, e diz a Bíblia que a sua história começa já com alguns privilégios. Mas perceba que o narrador vai dizer que ele prosperava em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. Onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Onde ele pisava a planta dos pés, Deus abençoava. E a presença de Deus favoreceu José naquele primeiro contexto de palácio, de suposta glória, de algum nível de conforto. Mas se você avança um pouquinho e chega nos últimos versículos deste capítulo, José não está mais num palácio. Ele não tem agora nenhum tipo de privilégio, mesmo como escravo. Ele não está em condições de ser mordomo sobre ninguém. O contexto agora mudou. E o capítulo 39 encerra com José despossuído de qualquer tipo de bem ou privilégio numa prisão. Pense comigo, uma prisão fria, úmida, escura, truculenta. Era ali que José estava. Mas você percebe qual é a afirmação do narrador bíblico? E o Senhor era com José. O Senhor era com José quando ele estava no palácio, gozando de algum tipo de privilégio como escravo mordomo. Mas o Senhor também estava com José quando ele estava numa prisão. Isso para mim é fantástico e mostra que a presença de Deus conosco é uma realidade ultra circunstancial e atemporal. Não importando se estamos nos montes ou nos vales, nos palácios ou nas prisões, a verdade bíblica é de que o Deus pactual, o Deus da aliança, está sempre com o seu povo. A sua presença é uma bênção continuada na nossa vida, não importando o contexto e as circunstâncias que nos encontremos. No palácio, Deus estava com José. Na prisão, Deus estava com José. Nas portas abertas, Deus estava com José. Nas portas fechadas, Deus estava com José. Quando ele estava tendo o favorecimento dos homens, Deus estava com José. Quando as portas humanas se fechavam e ele tinha agora a reprovação dos homens, Deus permanecia com José. E essa é a gloriosa verdade que aparece nesse texto, meu irmão. Deus está com os seus filhos, com o povo com quem ele resolveu se relacionar em todo o tempo. Deus está conosco. Eu não sei qual é o seu contexto, qual é a realidade da sua vida, em que momento você está flutuando agora, mas o que eu quero que você entenda é que se você está comprometido com o Senhor, por meio de uma aliança espiritual em Cristo Jesus, fique sabendo que o Senhor é com você. Não importando o contexto, não importando as circunstâncias. Terceira e última pergunta, que eu quero responder com 3 implicações, é quais são os efeitos? Como a gente pode agora perceber os desdobramentos dessa presença de Deus com José no texto que nós temos? Ainda na parte A do texto, perceba que a presença de Deus abençoava José para que ele fosse uma bênção. A primeira implicação, o primeiro efeito da presença de Deus na vida de José era o fato de que ele era um homem bem-sucedido. A Bíblia diz que ele lograva êxito diante dos homens, mas a razão por trás de tudo isso era o favor de Deus. Poderíamos dizer que José fosse um homem com boas competências, talvez bem aculturado, com capacidades administrativas, de gestão de negócios, talvez formado na melhor faculdade da sua época. Obviamente isso é um anacronismo. Mas veja que o texto não destaca absolutamente nada acerca das habilidades de José. O autor bíblico não quer chamar a nossa atenção para uma possível virtuosidade daquele homem. Ainda que ele pudesse ser destro e Deus usar as suas habilidades como instrumento em suas mãos, não é essa a ênfase do texto. A Bíblia diz que Deus estava com José.
o abençoando, para que ele pudesse ser uma bênção onde estava plantado. Deus, com a sua presença, nos abençoa. Esse conceito, essa ideia de bênção de Deus é presente também em toda a Escritura. É interessante, há um estudo que diz que de Gênesis 1 a Gênesis 2, aparece 11 vezes a palavra bênção, abençoou e seus derivados. De Gênesis 3 até Gênesis 11, aparece também 11 vezes a palavra maldição, amaldiçoado, amaldiçoou e coisas dessa natureza. É interessante que há uma correlação entre a bênção e a maldição, um paralelo. E a ideia é de que para cada maldição que o pecado trouxe, Deus já havia declarado uma palavra de bênção sobre o seu povo, de que a sua palavra e a sua promessa continuariam perpetuando-se na história, apesar da realidade caótica trazida pela queda. E em Gênesis 12, nós temos um tipo de ressurreição do plano, porque em Gênesis 12, Deus chama um homem que representa de forma embrionária aquilo que viria a ser uma nação, e Deus dá a ele a bênção de ser uma bênção para todos os povos. E Deus disse: eu irei te abençoar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí Deus dá uma ordem, fazendo com que Abrão tivesse diante desse privilégio também um compromisso: ser tu uma bênção. Veja, Deus abençoa Abrão, quebrando a maldição que estava sendo erigida ali, a queda sendo evidenciada, e em Abrão Deus ressuscita e resgata a promessa. Abraão incorpora mais uma vez a bênção de Deus, que fora dada a Adão, fora refeita para Noé, e agora é resgatada com Abraão, dizendo: seja você uma bênção. A presença de Deus é o fator abençoador na vida do seu povo. Hoje nós vamos de esquina em esquina, e talvez nessa cidade não seja diferente. Você encontra um lugar chamado de igreja, com as portas abertas, e um tagarela falando em nome de Deus, e prometendo o que Deus não prometeu, dizendo: venha para aqui que a sua vida vai ser melhor, venha para cá e os seus problemas serão resolvidos. Vocês lembram da organização, ou das organizações Tabajara? Essas igrejas fazem parte ainda hoje das organizações Tabajara. São as promessas falsas, fundadas em expectativas terrenais, dizendo: venham para cá, se você está doente, todas as suas enfermidades serão curadas. Se você é alguém que está despossuído de bens, de patrimônio, de recursos, venha para cá e Deus vai abrir todas as portas. Isso é mentira de Satanás. Quem prometeu isso em Mateus capítulo 4 foi Satanás a Jesus. O que Deus promete é a presença dele conosco, sempre e eternamente. Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf está olhando os ímpios prosperando, as coisas estão dando certo. Ele olha para o vizinho, para o colega de trabalho, as portas sempre abertas. Ele diz assim: eles estão esbanjando gordura, comendo churrasco de picanha todo sábado, convidando os amigos, nada dá errado na vida deles. Mas Asaf vai dizer: Deus me fez ver o fim deles. E Deus os tem colocado em lugares escorregadios. Quanto a mim, quando entrei no santuário do Senhor, atinei para o fim daqueles homens e vi também o fim da minha vida. E percebi que o Senhor está comigo todos os dias. Ele me sustenta pela mão e me guiará até a eternidade. A quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? E quem há na terra que eu queira mais do que o Senhor? Você percebe que Asaf contrasta a suposta riqueza e o patrimônio dos homens, a prosperidade desta terra, com a presença eterna de Deus. E diz assim: é incomparável, é incomparável. O melhor dos tesouros deste mundo é ouro de tolo, diante da gloriosa revelação de Deus, que nos promete a sua presença. Ele diz: eu estarei com você. Ele não está dizendo que não teremos dias difíceis, dias de vales, dias sombrios e tempestuosos. Ele diz que estará conosco nesses dias também. Quando passares pelo vale da sombra da morte, ali também estarei com você. Quando pelos rios, quando pelas águas, quando pelo fogo passares, eu estarei ali também. Veja, a presença de Deus é a grande bênção do seu povo. É o grande tesouro, a grande riqueza daqueles que estão em aliança com o Senhor. Meus irmãos, imagine-se agora.
Estamos cruzando, e agora eu estou usando a linguagem apocalíptica, estamos cruzando os portões da cidade. Chegamos na Nova Jerusalém. Imagine-se agora pisando em ruas de ouro. As casas com paredes de cristal e pedras preciosas. Uma piscina de Coca-Cola no meio da cidade. Sem ninguém ter mais nenhum dano. Porque a Bíblia diz que dano nenhum vai nos atingirá. Mas aí Deus não está lá. Quão infernal seria o lugar chamado céu com a ausência de Deus? Pisar naquelas ruas de ouro, defrontar-se com a beleza de toda aquela cidade, sem a presença gloriosa do Cristo, seria desesperador. Agora imagine-se, cruzando os portais desta vida e defrontando-se com a vida eterna. E para sua frustração, não tem palácio, não tem rua de ouro, não tem mansão, tem um cômodozinho na casa do pai. Mas aí quando você olha para a mesa, o Senhor está sentado na cabeceira da mesa, dizendo: venha, filho meu, e tome parte na festa que para você está preparada desde antes da fundação do mundo. Desfrute e goze profundamente dessa presença que eu dei a você provar ao longo da sua jornada, mas agora ela é plena, sem os ruídos do pecado. Essa é a grande bênção, a presença de Deus com o seu povo. Mesmo que seja numa choupana, meu irmão, se nós estivermos conscientes da presença de Deus conosco, somos bem-aventurados, bem-sucedidos. A prosperidade do crente é a presença de Deus e o favorecimento contínuo dessa presença conosco. Isso é ser abençoado. É dizer: eu tenho o Senhor comigo todos os dias. Pode me faltar dinheiro, podem me faltar bens, pode me faltar a ovação e o aplauso dos homens, mas não me deixa faltar a tua presença. Êxodo 33, aquele texto clássico, quando a Bíblia diz que Deus, resolvido em cumprir a sua promessa, diz a Moisés o seguinte: ele já estava enfurecido, o episódio do bezerro de ouro já havia ali insurgido, um monte de gente já tinha sido morto, porque manteve-se em posição de rebeldia à vontade de Deus. Mas aquele texto há uma verdade ali maravilhosa, porque Deus diz assim: Moisés, eu vou honrar a minha palavra. Este povo que você tirou do Egito, você percebe que Deus muda até a linguagem. Não é o meu povo que eu tirei do Egito, mas esse povinho aí, Moisés, que você tirou do Egito, eu vou fazer vocês herdarem a terra. Agora, já quero fazer uma ressalva: não estarei com vocês. Que desespero foi para Moisés. E ele disse: ô Senhor, por aí vai parando, porque se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Não queremos apenas a tua bênção, não queremos apenas o cumprimento das tuas promessas, nós queremos que o Senhor esteja conosco. Vem conosco, fica conosco, permanece conosco, porque a tua presença é melhor do que todo bem. Josué capítulo 1, naquele momento de interregno entre os governos, a liderança de Moisés e Josué. Moisés, servo do Senhor, era morto, mas o Deus vivo fala com Josué e diz assim: como eu fui com Moisés, eu serei com você. Seja forte e muito corajoso. A minha presença irá contigo. Essa é a grande bênção. Olhe para José e perceba-se assim como um homem abençoado. A gente olha para Potifar e vê as coisas dele dando certo. Eu fico imaginando, do ponto de vista contábil, que para José esse negócio de ser abençoado era meio ilusório. Porque a conta que aumentava era a conta de Potifar. Ele trabalhava e quem ficava rico era Potifar. Os rebanhos que se multiplicavam eram rebanhos de Potifar. As coisas que davam certo implicavam na riqueza e no enriquecimento de Potifar. Mas, meu irmão, é porque a bênção de Deus sobre nós não é apenas bênção de Deus para nós, é bênção de Deus a partir de nós. A presença de Deus não apenas intenta nos abençoar, mas Deus deseja abençoar outros por meio da bênção que Ele despeja sobre a nossa vida.
Por isso, meu irmão, se você está em Cristo, e se você é abençoado, você já é abençoado. O apóstolo Paulo começa a sua carta aos Efésios, capítulo 1, dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você já é a pessoa mais abençoada desta terra. Por isso, meu irmão, viva como uma bênção. Seja uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção para os seus funcionários, seja uma bênção para o seu patrão, seja uma bênção para o síndico do seu condomínio, seja uma bênção para o seu vizinho, seja uma bênção na sua família. Onde quer que Deus lhe tenha plantado, Ele tem lhe abençoado, para que você esparrame essa bênção na vida de outras pessoas. Seja você uma bênção. José foi um homem pela presença de Deus, abençoado para abençoar. E se é a presença de Deus que nos abençoa, fujamos de toda e qualquer pretensão de bater no peito e dizer assim: nós conseguimos, nós fizemos. Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus provou o povo, os deixou humilhados e os fez padecer ao ponto de ter fome, para que em herdando a terra de Canaã, eles batessem no peito e dissessem: não foi a nossa força quem nos trouxe até aqui, foi a presença de Deus conosco. Olhe para a história de Israel. A gente olha para Israel e acha que Israel era um povo bélico. Não, Israel era um povo agricultor. Mas como é que aquele povo vencia batalhas terríveis? Era porque Deus era com o seu povo. Eu pelejarei por vocês, vocês ficarão calados e verão a salvação do Senhor para convosco. Texto do Senhor para o rei Josafá. Quando o povo estava defronte do mar, sendo perseguidos pelos cavaleiros e cavalarianos de Faraó, Deus disse assim: eu pelejarei por vocês. Diz ao povo de Israel que marche, mas a minha presença estará com vocês, conferindo vitória. Meus irmãos, nós não precisamos ser os mais fortes. Não precisamos ser os mais habilidosos. Não precisamos ser os mais virtuosos para que ao final batamos no peito e digamos de nós mesmos e para nós mesmos: vejam todos quanto eu sou bom. Nós precisamos depender da presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. É dessa presença que precisamos todos os dias. Continuo, eu estou olhando aqui o horário. Ou eu termino esse sermão quando vier aqui em janeiro. Eu acho que podemos dar uma pausa nesse sermão e voltar com ele em janeiro. Sabe por quê, irmãos? Eu estou no primeiro tópico. Vocês já devem ter percebido que eu sou um pouquinho exaustivo. Então, eu queria encerrar esse primeiro tópico. A ideia era pregar o sermão inteiro. Mas certamente o jantar se tornará uma ceia de ano novo. Para que isso não aconteça, eu quero encerrar essa parte do sermão, parte 1, e eu volto com a parte 2 desse sermão, quando estiver aqui, se Deus assim permitir, em janeiro. Mas eu queria encerrar essa parte dizendo o seguinte: você não pode sair daqui, nessa noite, sem ter duas certezas. A primeira delas é a certeza de que você já está em aliança com Deus. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, e você ainda não provou dessa presença, se essa graça especial de Deus não é uma realidade tangível na sua vida, esse é aquele momento de você dizer assim: ah, Senhor, eu não conheço essa presença sobre a qual o pastor está falando essa noite, mas como eu quero conhecê-la. Seja Deus da minha vida, habita em mim, vive em mim. Você não pode cruzar essas portas sem ter essa certeza de que Jesus é a nova aliança que lhe conecta com Deus. E que você está seguro, quer na vida, quer na morte. Como disse Paulo, estaremos com o Senhor. Você precisa sair daqui convicto de que já está em aliança com Deus. E isso só é possível por meio da fé em Cristo Jesus. Se você ainda não depositou a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador pessoal do seu coração, faça isso nesse exato momento. Porque se você cruzar essas portas sem essa resolução firme no seu coração, grande perigo corre a sua alma. Mas segundo, para aqueles que já têm essa convicção profunda, se você é alguém que tem a certeza de que está diante desta presença, é habitado por essa presença,
por meio da aliança em Deus com Cristo, ou com Cristo em Deus por meio de Cristo, você precisa sair daqui entendendo pelo menos mais duas coisas. Primeiro, que você já é muito abençoado. Então, meu irmão, pare de viver a vida reclamando de minuto em minuto. Você já é abençoado. Saia por essas portas, saltitando na rua, dizendo assim: olha como eu sou abençoado. Quando você chegar em casa, abre a porta e diga assim: oh, como eu sou abençoado. Quando acordar amanhã, cansado, sem querer ir para o trabalho, abre a porta e oh, como eu sou abençoado. Quando você encontrar alguém hoje na rua, na farmácia, amanhã no mercado, e diz assim: olha, eu queria contar um negócio para você, olha como eu sou abençoado. A pessoa não vai entender nada, mas nós somos abençoados, porque temos a presença de Deus em nós e conosco. Isso basta. Eu não estou perguntando como é que estão os contextos envolvendo a sua vida. Se você está em Cristo, você é muito abençoado. Desfrute disso, usufrua disso, creia nisso e viva a partir disso. Mas uma segunda recomendação: não fique com isso só para você não. Tem alguém ali fora, quem sabe aqui dentro, que ainda está vivendo debaixo da maldição do pecado, esperando que um abençoado se levante em nome de Deus e diga assim: olha, eu sei como a sua vida pode ser mudada. Há uma presença que você precisa conhecer. A presença que faz a diferença. Fez diferença na minha vida, na minha história. E agora, como homem e mulher abençoado que sou, eu queria que você tomasse parte nesta bênção também. Por isso, saia daqui dizendo não apenas que você é abençoado, mas que você é agente de bênção para a vida de outros. E que Deus quer usar a sua vida ainda essa semana para multiplicar a bênção dele sobre outras famílias, sobre outras pessoas por onde você passar. Por fim, você talvez que está vivendo o momento da casa de Potifar, dizendo: Senhor, eu não queria estar aqui nesse contexto, nesse momento da minha vida. Eu vou chegar nesse ponto, no último ponto do sermão, mas eu queria adiantar hoje para o fechamento. Veja, Deus não desperdiça as nossas geografias. A gente fica dizendo assim: Senhor, não faz sentido eu estar fazendo isso aqui, nesse exato momento, nesse lugar. Mas Deus não desperdiça absolutamente nada. A geografia onde nós estamos é o lugar para onde Deus nos enviou. Mesmo que seja para a casa de Potifar, seja uma bênção ali. Entenda que Deus tem propósito em sua vida e através da sua vida naquele lugar. Floresça para a glória de Deus. Reclame o senhorio de Cristo naquele lugar e viva diante da sua presença. De modo que em algum momento, até Potifar poderá olhar para você e dizer assim: veja o que Deus é com ele. Porque você percebe que em um momento Potifar olha para José e diz assim: esse menino é diferente. Mas nem Potifar reputa o sucesso de José a ele mesmo. Até Potifar, quando coloca os olhos no garoto, diz assim: tem alguma coisa diferente. Mas não vem desse mundo. Não foi na faculdade que ele aprendeu isso. Veja o que o Senhor é com ele. A presença de Deus é verificável por onde passamos. Viva como uma bênção. Seja uma bênção. Transforme o lugar onde você está com a presença de Deus no lugar de bênção. A pessoa mais poderosa deste mundo não é aquela que tem e carrega uma bomba atômica ou um botãozinho para explodir uma bomba atômica. A pessoa mais poderosa deste mundo é aquela que carrega a presença de Deus. Meu irmão, se tem uma coisa que pode fazer uma transformação na vida de pessoas deste mundo, transformar cidades, sociedades e famílias, é a presença de Deus. Está aí, em você. Não represe, transfira, abençoe para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar nesse momento? Vocês vão descobrir que o que aconteceu hoje aqui vai acontecer com uma certa frequência. Eu sempre começo o sermão em um domingo e termino 3 domingos depois. Eu lembro que fui pregar em Tiago, capítulo 1. Rendeu um mês de Tiago, capítulo 1. O sermão do filho pródigo foram 3. Então eu digo assim: rapaz, para eu terminar de pregar a Bíblia, eu teria que viver pelo menos aqui nesse mundo uns 500 anos. Então, se a gente conseguir terminar um livro da Bíblia, já seremos muito felizes por isso. Mas vamos orar, irmãos, pedir graça sobre essa palavra que foi ministrada, para que o Senhor
a faça viva nos nossos corações, para o louvor da sua glória. Senhor, nós te louvamos pelo dom da tua presença conosco. O Senhor não é apenas por nós, o Senhor é conosco e em nós. Obrigado pelo texto lido, que nos lembra que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No palácio e na prisão, nos altos montes ou nos abismos e vales, sabemos que o Senhor está conosco, caminha conosco. Sabemos, ó Deus, que por meio de Jesus Cristo, temos acesso à tua presença, não apenas no domingo, mas todos os dias, até que estejamos plenamente com o Senhor, como um só povo diante do único Deus. Até que esse dia chegue, ó Deus, nos dê essa consciência de que somos um povo bem-aventurado, somos um povo abençoado, porque o Senhor nos tem abençoado com a sua presença. E que essa presença do Senhor em nós, não apenas nos abençoe, mas também seja uma presença encorajadora, para que possamos ser bênção para outras pessoas, e nos lugares onde o Senhor nos plantou. Encha-nos da tua presença, para que onde passarmos, se diga, ali vai um homem e uma mulher que carrega a presença de Deus. Nós oramos agradecidos pela tua palavra, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.